Boa noite. Dê o sorriso mais bonito que você tiver para a pessoa que está do seu lado. Eu prometi para eles que eu ia obedecer e ficar no lugar certo aqui, né? Não vou comprometer o trabalho dos irmãos, não. Mas, irmãos, que bênção estarmos juntos. Uma grande alegria. Estou muito feliz, inclusive, de estar acompanhado com a Selma. Não sei se todos os irmãos souberam, mas ela fez uma cirurgia dia 28 de março. Mês retrasado já, né? Já estamos em maio. Em uma cirurgia delicada. Ficou de molho, né? Um bom tempo, até por fé. Fez 2 viagens conosco. Levamos como as mães às vezes levam, né, a sacolinha do bebê. Então levamos os apetrechos, cadeira especial. Um dos retiros que nós fomos, os irmãos prepararam uma cadeira de rodas, né? Aí era uma força-tarefa, 6 irmãos empurrando, porque o lugar que nós estávamos tinha uma ladeira até o lugar de reunião, e eram 6 homens ali empurrando a cadeira, mas hoje ela está aqui. Louvado seja Deus. Queremos agradecer as orações dos irmãos, agradecemos o carinho de vocês. Tem sido um tempo muito especial para mim, com o marido, cozinhando, lavando e passando. Rilou, Marcelo, você está rindo aí. Rapaz, mas eu falei para ela não pode reclamar porque a minha professora de culinária é ela mesma, né? Tudo que eu sei fazer e o cardápio né, não é tão assim esticado, mas foi ela que me ensinou, né? Não morreu de fome, né, amor? Tá aí, a comidinha enxutinha, e graças a Deus, ainda estávamos pensando, vamos hoje, vamos, não vamos? E decidimos estar aqui com os irmãos, então, muito feliz, Fábio, com a presença de vocês, né? Porque nós acompanhamos também. E era mensagem direta e oração também pelo Fábio, e que bênção vermos o poder de Deus operando na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus tem um plano para a tua vida. E o Senhor manda dizer para você que o plano que Ele tem para ti é um plano de paz. Não é de mal. Tem um fim especial que Deus tem para a tua vida, de bênção. Então, o Senhor é contigo, viu? Em nome de Jesus. Bênção. E depois desse atravanco, rejuvenesceu, né? Ele estava mais velho, não é? Agora o Senhor deu uma renovada na vida do Fábio. Mas glória a Deus, irmãos. Quero compartilhar com vocês uma palavra, e uma palavra bem simples. Hoje nós vamos de canja. Mesma palavra que nós compartilhamos com os irmãos em Praia Grande, estivemos juntos com eles hoje de manhã. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Talvez a gente não passe toda, mas vamos ver aqui alguns pontos do que nós compartilhamos com os irmãos. Esse texto, esse verso é um dos menores versos da Bíblia. Encontramos 3 palavras nele. Orai sem cessar. Tem uma a mais do que, eu acho que é o menor, que é Jesus chorou, de João, né, que só tem 2 palavras, mas esse tem 3. Mas são 3 palavras extremamente fortes. E, obviamente, estou brincando com os irmãos sobre canja, né? Mas eu gosto das coisas simples, porque eu mesmo preciso de coisas simples. E nesses dias o Senhor tem queimado fortemente no nosso coração sobre estas coisas básicas, né? Rudimentares, simples, mas não sem significado, sem importância. Estamos falando sobre oração, nosso beabá de fé, aquilo que eu e você precisamos praticar, porque acreditamos em Jesus, porque somos filhos do Deus vivo, porque nos tornamos a casa, o templo do Espírito Santo, porque estamos juntamente sendo edificados casa espiritual, o edifício para a habitação de Deus no Espírito. E aí depois, porque temos também desafios, temos coisas que precisamos solucionar e resolver na nossa própria vida, família, ministério. Então o Senhor nos deixou esse recurso,
que nesse verso aqui, o Senhor, através da vida do apóstolo Paulo, nos traz numa palavra imperativa. Ele não diz se sentir, se entender. Ele está falando, orai. Está trazendo a revelação de algo que precisa ser feito. Está dando uma ordem para nós. E também está nos revelando um tempo que é ininterrupto. Orai a ordem e sem cessar. Podemos perguntar para quem está do seu lado, como é que está nossa vida de oração, irmão? Como é que está? Tem gente que nem pergunta. Tem gente que ficou assim, ó, né? Tem nem coragem de... Mas olha aqui, o objetivo hoje não é trazer acusação nenhuma sobre ninguém. É algo que Deus está mexendo com todos nós. E como eu conversava com os irmãos em Praia Grande hoje de manhã, com certeza ninguém se gloria num assunto como esse. No que diz respeito à oração e outros aspectos do reino de Deus, eu creio que ninguém pode se gloriar. Com certeza é um desafio para todos nós e o Senhor vai mexer com o nosso coração, amém? Então, eu separei aqui algumas realidades, vamos direto ao assunto, que também são milagres de uma vida de oração. Alguns textos que nos revelam essa realidade, o que acontece quando nós nos dispomos a orar. Só para saber, todo mundo sabe o que é oração aqui, ou não? Se não souber, vai saber aqui através dos pontos quando a gente for falando, tá? Mas coisas acontecem, uma realidade, e realidade espiritual. Realidade espiritual também que mexe conosco na perspectiva física, natural. Coisas que acontecem quando nós vivemos uma vida de oração, quando nos dedicamos à oração, quando levamos a sério essa ordem que a palavra do Senhor nos dá, orai sem cessar. Vamos partir do texto de Mateus, capítulo 6, o verso 13. Você só anota e presta atenção, para a gente não demorar muito. Mas no contexto, Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. E é aquela oração que muitos de nós chamamos de o Pai Nosso. Né? Lembra, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E queremos chegar aqui nesse verso 13, onde ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia, amém. Primeira realidade de uma vida de oração é que a oração, meus amados irmãos, é uma comunicação com Deus Todo-Poderoso. Um link estabelecido, uma conexão feita com o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles há. O único Deus verdadeiro, que criou o universo pelo poder da sua palavra, que não tem e jamais terá uma ameaça. Seu trono jamais será ameaçado. O seu reino se estende de geração a geração. Pelos séculos dos séculos, ele reina soberano. Aleluia! Governando de forma absoluta e inquestionável a história da humanidade. Quando eu e você decidimos orar, nós entramos em comunicação com essa pessoa. Eu não sei se isso é importante para você. Para mim é. Inclusive, quando penso nisso, penso, como diz as Escrituras, que a minha vida está
nas mãos do Senhor. O meu futuro está nas mãos do Senhor. Ele governa, Ele cuida, Ele decide, Ele determina absolutamente todas as coisas. Ele é o grande eu sou, aleluia. Quando eu e você nos dispomos a orar, nós estabelecemos uma comunicação com Deus vivo. Não há nada mais glorioso, não há nada mais poderoso, não há nada mais grandioso do que falar com Deus, do que conversar com Deus, do que derramar aos pés do nosso Deus as necessidades, a ansiedade, os temores, as lutas, as coisas que nós enfrentamos, as expectativas que temos no nosso coração. Temos um livre acesso, um caminho estabelecido e uma porta aberta por causa de Jesus. Essa noite frisamos que acreditamos em Jesus, acreditamos sim que Ele é o sacerdote que adentrou o céu. Através do seu sangue derramado, da sua morte, sua carne ferida, eu e você temos livre acesso ao que o escritor de Hebreus chama de perante o trono da graça. Existe um trono estabelecido no céu, e o nosso Deus, o nosso Rei, está assentado sobre ele. E Jesus à sua direita, aleluia! Quando eu e você oramos, nós falamos com o Todo-Poderoso Deus. Eu sei que, por obra do Espírito Santo, vai acontecer uma revolução na sua vida a partir de hoje. E não vamos mais negligenciar essa oportunidade, esse privilégio que eu e você temos de falar com Deus. De vez em quando encontramos pessoas se gloriando de ter acesso a homens importantes, autoridades, empresários, atletas, grande coisa. Aqui embaixo é tudo carne, que envelhece, adoece, expira. Hoje está em cima, amanhã está embaixo. Hoje está bem, amanhã está mal. Mas o nosso Deus, aleluia, e a sua palavra permanece para sempre, aleluia. Você pode levantar as tuas mãos e adorar ao Senhor nessa noite. Dê graças a Ele, aleluia, aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação, pelo que não temeremos, ainda que os montes se abalem, a terra se mude, as águas rujam, se perturbem. Meus amados irmãos, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, gerações, o Deus vivo que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e ordena que todos se aquietem. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos. Aleluia! Ele está conosco. Eu e você podemos conversar com Ele na simplicidade, e quanto menos livre de religião e de penitência, melhor. Porque tem gente, às vezes, que muda a voz, né? E trejeitos. Conversa com Ele como você está conversando. Quanto mais simples você for, melhor. Ele nem vê como vê o homem. Ele olha para o coração e prova a sinceridade de cada um de nós. Amém, irmão? Você está aproveitando isso? Conversar com Deus vivo. Quando? Tem que marcar agenda? Não. A hora que você quiser. Bendito e louvado seja Deus, que não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Como explicar isso? Deus é amor.
E em amor Ele nos predestinou para Ele, para filhos. Nos desejou e planejou que eu e você existiríamos antes da fundação do mundo. Que seríamos santos. Que é isso? Santo? Não, santo é junto, separado e irrepreensíveis perante Ele. Fomos abençoados, escolhidos, predestinados. Deus nos deseja. Às vezes eu me auto-questiono pensando, será que eu desejo Ele da mesma forma que Ele me deseja? Que Ele me procura? Que Ele me chama? Uns anos atrás o Senhor nos deu uma canção que diz, os teus olhos sempre me procuram. Dia após dia tu insistes, manhãs, tardes, noites, madrugadas, tu me chamas. Pai, o teu amor é maravilhoso. Quando nós oramos, nós estabelecemos uma comunicação com o Todo-Poderoso Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, não vamos perder a oportunidade que nós temos, o privilégio que nos foi dado por Cristo, porque todos nós fomos destituídos, separados por causa do pecado. Eu sempre costumo dizer, a grande obra, a obra tremenda e grandiosa que Jesus realizou, é tão forte no meu coração. E para mim o ponto alto foi reconciliar a nossa vida com o Pai. Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. E assim eu e você podemos falar com Deus vivo diariamente. Aleluia. A todo instante. Amém? Espírito Santo nos ajuda. Nós precisamos da tua ajuda para não perdermos mais a oportunidade que temos, o privilégio que nós temos. Amém, meus irmãos? Segundo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, ali os versos 21, 22, João Batista estava batizando no Jordão, e uma multidão vinha para ser batizada por João. Jesus também veio. Ele precisava cumprir a justiça, toda a justiça, inclusive ser batizado. O Senhor está me falando sobre alguém aqui nesta noite que tem uma barreira sobre batismo. Até Jesus cumpriu toda a justiça sendo batizado por João. O Senhor vai quebrar isso no seu coração. É só isso que você está precisando para ser transportado para o reino de Deus. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite. Mas a palavra diz que Jesus foi batizado e ao ser batizado, ele começou a orar. E quando Jesus começou a orar, o céu se abriu. Esse céu aí, que eu e você, né, olhamos diariamente, está lá aquele azulão, né, Marcelo? Aquele, às vezes tem nuvens. O céu se abriu. O Espírito Santo desceu. E o Pai falou, dando um testemunho sobre o Filho, dizendo, tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. O Senhor me falou que quando nós nos dedicamos a orar, quando nós falamos com Deus, o céu se abre. Todos nós precisamos ser pessoas e discípulos cujo céu não seja um céu de bronze, que era uma das maldições do juízo de Deus. Quando havia desobediência, o céu era como de bronze, intransponível. Havia uma barreira, na verdade, o significado espiritual. Quando nós oramos, o céu se abre, porque nós precisamos das coisas que existem lá, e não podemos ter qualquer barreira, qualquer obstáculo. O céu precisa estar aberto sobre nós. A palavra diz em Colossenses que nós que ressuscitamos com Cristo devemos pensar
e buscar as coisas da onde? Do alto, de cima. Isso está aberto. Estávamos conversando hoje de manhã com os irmãos e lembrando de Apocalipse, quando, na vinda de Jesus, o céu vai se enrolar como um pergaminho. Só que esse céu que será aberto dessa forma, se enrolando como um pergaminho, vai causar pavor em pessoas que não viviam como aqueles que têm o céu aberto, como foi Jesus. Através da oração, o céu permanece aberto sobre nós, meus amados irmãos, sobre ti, sobre a tua casa, onde quer que você estiver, aleluia, o céu estará aberto sobre você. Louvado seja Deus. E quando o céu se enrolar como um pergaminho no fim, na vida do Senhor Jesus, essas pessoas que não tinham essa conexão vão se esconder nas cavernas, nos penhascos dos montes, clamando que os montes caiam sobre eles, para tentarem fugir da presença daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Quando oramos, o céu se abre, aleluia, sobre nós. Você crê nisso? Em Apocalipse capítulo 4, verso 1, traz a experiência que João teve. Um dos discípulos do Senhor Jesus. Tentaram matar João, diz a tradição e alguns estudiosos, tentaram queimar João em óleo. Botar fim em João, mas não morreu. Sendo submergido em óleo quente. Aí tiveram a ideia, banir ele para a ilha de Patmos. Mas lançaram João lá e aí que o avivamento veio mesmo. Porque teve a revelação do Apocalipse. E aqui no capítulo 4, João diz que depois de algumas experiências iniciais que ele teve, ele viu uma porta aberta no céu. E uma voz dizendo, subi para aqui. O Senhor tem falado claramente que nós precisamos orar para que o céu permaneça liberado e aberto sobre nós. Esse bloqueio precisa sair da vida de algumas pessoas que parecem não ter noção nenhuma do que há em cima, no alto. O apóstolo fala que Cristo está assentado à destra de Deus. E nós ressuscitamos com Ele, estamos assentados em Cristo Jesus. O céu precisa estar aberto sobre nós. Não podemos ter um entendimento limitado das coisas que são realidades para aqueles que são seguidores do Senhor Jesus, que conhecem a palavra de Deus e que vivem nesse mundo aqui embaixo, linkado e com essa perspectiva, com essa clareza, essa conexão, como nós falamos, de um céu aberto, liberado, aleluia, como estará sobre a sua vida a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Lembrei também do texto de Tiago, quando Tiago diz o seguinte, olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito, desce da onde? Do alto. Nos interessa, então, estarmos conectados com o céu. Jesus orou e o céu se abriu, e coisas incríveis começaram a acontecer, o Espírito Santo descendo, Deus dando testemunho a respeito da vida de seu Filho. Não podemos mais insistir numa vida natural, irmãos. Vida natural, às vezes sem noção, como falam jovens. Discípulos que parece que não têm noção nenhuma do que existe no céu, do trono de Deus, da exaltação e soberania de Cristo Jesus, da esperança de que, de fato, o céu vai se rasgar, se incendiar, e dentro em breve o Senhor voltará com todos os que dormiram na fé nele, com todos os seus anjos,
Nós temos uma perspectiva incrível, meus amados irmãos, de grandes eventos que vão acontecer no céu, mas o céu já pode estar aberto sobre nós, aleluia. Uma revelação profunda, clareza, temor, aleluia, comunhão com o Senhor. As coisas não se resumem ao que nós vivemos aqui neste mundo, não. A palavra do Senhor diz que o mundo passa, e com ele a sua concupiscência, seus desejos. Aquele que faz a vontade daquele que está no céu, Pai nosso que está no céu, esse permanece para sempre. Amém, irmãos? O Senhor está me mostrando uma casa aqui, onde há nuvens escuras. Entre o seu lar e o céu. O Senhor diz, ora, essa barreira, esse obstáculo será dissipado pela oração. Amém, meus irmãos? Daniel teve uma grande batalha. Se consagrou intensamente ao Senhor. Porque havia uma resistência espiritual nas regiões celestiais. Mas pela perseverança do seu jejum, da sua oração, aqueles impostores foram banidos. Precisamos orar, irmãos. Não é pela inteligência, pela sabedoria humana, pela boa vontade. Pela ansiedade. Não ganhamos pelo grito, por manipulações. Precisamos orar. O céu vai se abrir. Amém, queridos? Teremos visões, experiências. Veremos claramente coisas que o Senhor quer nos revelar. Terceiro, Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versos ali 28 e 29. Jesus se retirou e levou alguns dos seus discípulos para um monte. E está claro no contexto, seu propósito era orar. Se retirou para o monte para orar. E a palavra diz que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto transfigurou. Suas vestes se tornaram brancas. Quando nós oramos, nossa aparência muda. Somos transfigurados e para melhor. Tocados no nosso caráter, na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, transformados na nossa alma, santificados nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso intelecto, na nossa vontade. Conversava com os irmãos, o discipulado é um recurso maravilhoso que o Senhor nos deu, mas sem oração ele não funciona. Você pode conhecer toda a estratégia, juntas, ligamentos. Se não tiver oração, o discipulado se frustra. No discipulado de Jesus, como já frisamos aqui nesta noite, uma das lições frequentes dele era inclusive a oração. O rosto de Jesus se transfigurou. Quando o rosto de uma pessoa muda, é porque o coração também já mudou há muito tempo. Porque um coração alegre formoseia o semblante. Aleluia, transforma a vida das pessoas. Como falei, transforma o caráter. Moisés é um bom exemplo, vivia direto com o Senhor. No monte, com Deus. E algo sobrenatural acontecia, o seu rosto brilhava, nem Moisés sabia disso. Uma vez desceu do monte e o próprio povo de Israel começou a fugir dele.
porque na raiz da palavra, né, resplandecia o rosto, a pele do seu rosto brilhava, emitia raios, depois de haver Moisés falado com Deus. Olhem bem para cá. Ninguém é transformado distante de Deus. Pelo contrário, o perigo é o de uma corrupção, de um retrocesso. Pedro achou que poderia seguir Jesus de longe, e pecados antigos começaram a voltar na sua vida, praguejando, falando palavrão, já começou, tornou o caldo ali. Nós fomos criados para vivermos perto de Deus, e nesse contato, envolvimento com Deus, nós vamos sendo transformados. O nosso rosto, louvado seja Deus, é transfigurado. Nosso corpo tem um impacto, inclusive, não apenas na alma, mas também no corpo, na perspectiva, meus amados irmãos, de um renovo, de saúde, de força e de graça, por mais que enfrentemos desafios nas nossas vidas. Com Deus somos renovados. Amém, meu irmão? Seu rosto mudou? Melhorou ou não? O rosto fala muito de uma pessoa. É o cartão de visita. Às vezes se vê o dolo no olhar de algumas pessoas. Trevas. Uma vez aprendi algo com o Ion mesmo. Estávamos num lugar e ele falou assim, aquele rapaz tem algum problema. Aí ele falou, os olhos dele. Eu prestei atenção e, de fato, esquisito. Há uma identidade espiritual, uma realidade inegável em cada um de nós. Quando vivemos com o Senhor, quando nos dedicamos à oração, nós somos transformados de glória em glória, aleluia. Somos perfumados, louvado seja Deus, algo novo da parte do Senhor acontece nas nossas vidas. Você crê nisso, irmão? Jesus se transfigurou. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma transformação radical na vida de cada um de nós, pela oração, aleluia, pela comunhão com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é por força, não é por violência, não é por constrangimento, não é por uma maquiagem natural, exterior, humana. É por contato com o Senhor. Jesus tinha que ser como era. Frequentemente ele se retirava para lugares solitários, orava continuamente. E às vezes a gente pensa, mas precisava, era o Filho de Deus. Irmão, ele veio para trazer para nós o modelo daquilo que Deus sonhou no propósito eterno. Queria uma família, mas de filhos semelhantes a ele, semelhantes a Jesus. Jesus intensamente, tão intenso quanto ele era na obra, era intenso na comunhão com o Pai. Aí é incrível, né? Porque Isaías escreve assim, não tinha parecer, não tinha formosura, né? Mas era atraente, hein? Uma vez até brinquei com vocês aqui, porque existem dois tipos de crente, crente repelente e crente atraente. Pergunta para quem está do seu lado, qual dos dois você é? Aqui todo mundo é crente atraente. Levanta a mão, todo mundo atrai. Porque Cristo habita em você. E nesse contato com Deus, meus amados irmãos, pensa. O que na verdade você está querendo dizer aqui para nós é que nós não seremos mais os mesmos se nos envolvermos com Deus, se falarmos com Deus continuamente, seremos transformados. Nós vamos ser transformados progressiva, profundamente, para melhor. Amém, meus amados irmãos? Sim, longe dele, volta para trás. Mas com ele, a gente vai sendo transformado para melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quarto, em Colossenses 4, verso 12,
Estamos quase terminando. Até que horas vai a reunião aqui? Eu nem não sei mais. Como? 11? Ok. A culpa não vai ser minha, não. Em Colossenses 4:12, Paulo tinha uma equipe de cooperadores. E ele sempre falava assim com muito carinho desses irmãos. Por exemplo, Priscila, Áquila, parece que ele enchia a boca de mel para falar desse casal, né? Mas tem um aqui em especial, que é o tal do Epáfras, que ele fala uma coisa impressionante aqui, em Colossenses 4:12, dizendo para a igreja lá em Colossos que Epáfras saudava eles. E Paulo dá um testemunho dizendo que Epáfras, ele se esforçava sobremaneira nas orações em favor dos irmãos. Em Tito, Paulo diz que enviou Tito, né, deixou em Creta para colocar em ordem as coisas restantes, estabelecer presbíteros. A gente enche o olho com essas coisas. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, olha, o Epáfras, ele se esforça sobremaneira. Na raiz da palavra, o significado é alguém numa competição. Alguém competindo em favor de vocês, nas orações, para que vocês permaneçam perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Oh Deus, precisamos de Epáfras. Precisamos de pessoas que falem menos, fora desse fórum santo com o Senhor, e falem mais com Deus. A gente fala demais às vezes, palavras desnecessárias, soltas, não fala com Deus. Por que não compete contra o verdadeiro adversário, buscando ao Senhor? Epáfras se esforçava sobremaneira nas orações. O objetivo era que os irmãos fossem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O discipulado faz isso se tiver oração. Pode dizer para quem está do seu lado, que bom que o seu discipulado tem oração. Você vai chegar lá. Quem concorda, diga amém. Vitória. Vamos correr, senão a gente vai até às 11 mesmo, como já profetizaram aqui. Em Lucas 21, no verso 36, ali no contexto, até esqueci de dar uma revisada. Jesus está falando sobre os últimos dias, está falando sobre a sua vinda. E os desafios que nós vamos enfrentar nos últimos dias. Ele aconselha os seus discípulos, dizendo o seguinte, olha, acautelai-vos, ou seja, preste atenção, vigiem, para que o vosso coração não fique sobrecarregado, pesado, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações, dos cuidados desta vida, para que aquele dia não venha repentinamente sobre vós como um laço, pois há de sobrevir sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Jesus está dizendo o seguinte, ó, toma cuidado e não permita, uma responsabilidade agora que cada um de nós temos, que o vosso coração fique sobrecarregado, né? Consequências da orgia, embriaguez e os cuidados dessa vida. Aí no verso 36, se não me falha a memória, aí ele diz, olha, portanto, vigiai em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na vinda do Filho do Homem. Olha que coisa interessante, que é aquilo que nós estamos falando, de céu aberto, conexão com Deus. Estar de pé na vinda do Filho do Homem é alguém que está preparado, está aguardando, ele está conectado, ele sabe que isso vai acontecer. E não esqueceu. Diariamente está lá, o céu está aberto sobre ele.
está conectado com o Senhor, ele sabe, discerne pelo Espírito o tempo, a época, o momento que nós estamos vivendo e o que as Escrituras nos revelam. Como nos livrar desses desafios desses últimos dias? Orando. Vigiando em todo tempo, orando. Porque se não orar, não vai escapar dessas coisas. Eu estou livre da orgia. Maravilhoso. Da embriaguez, também estou livre. Que bênção. E dos cuidados dessa vida? Você vive mais para quem? Para quê? O que você produz? Tua produção está destinada para o fogo, porque as coisas todas aqui da terra vão queimar. Ou para a eternidade, para o céu? O que pesa mais na balança? Você é inteligente, você é esperto, é formado, é expert. Tá, mas onde está a sua produção? Você está visando o quê? Os cuidados desta vida. Eu não consegui estar com vocês aqui. Estava bem no período intenso do cuidado com a Selma, mas alguns irmãos me falaram sobre a palavra do Franco aqui, do CMT, né? Isso é uma palavra maravilhosa. E uma das coisas, eu não estava aqui, mas eu aguardei. Por que não frutificamos? Os espinhos, as coisas desse mundo. Não precisa explicar nada para mim, porque eu não sou o Senhor. Mas para Deus você vai explicar depois. Toda a carne prestará contas a Deus. Todos nós. Da gestão do nosso tempo, dos nossos recursos, os valores da nossa vida. Queremos passar a eternidade com Deus, mas que investimento nós estamos fazendo nos negócios do nosso Pai? Sempre me chamou a atenção a palavra que Jesus disse o seguinte: olha, na vinda do Filho do Homem vai acontecer como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Aí Jesus disse o seguinte: olha, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, e como eles estavam muito focados nessas coisas, não perceberam, ficaram fora. Na vinda do Filho do Homem vai acontecer a mesma coisa. São pecados essas coisas? Não. Casar, a coisa mais maravilhosa que eu fiz nessa vida foi casar, né, comer, beber, casar. Né? Não é pecado. Mas, às vezes, alguns de nós estamos fazendo dessas coisas o foco. Jesus já deixou bem claro que quem não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos e filhas, aborrecer, maltratar, bater, agredir, não, amar menos. É amar menos, amar mais Jesus. Porque alguns de nós amamos mais a nós mesmos, amamos mais os nossos afetos, amamos mais nossos parentes, nossos familiares. Ele está mandando odiar? Não, só está dizendo que tem que amar mais Jesus. Inclusive, o grande segredo que se amar mais Jesus, aí você vai amar melhor, inclusive aqueles que são seus familiares, seus próximos. A gente não ama direito as pessoas que estão conosco, porque a gente não ama Jesus de forma superior. Então, ele está dizendo, cuidado com as consequências da orgia, embriaguez, os cuidados dessa vida, e são muitos cuidados. Se a gente, irmãos, presta atenção, a gente acorda todo dia, tem uma coisa para fazer, e a oração vai ficando lá. Uma hora, sei lá, não deu para orar no final do dia, aí ora, alguns ainda oram porque tem medo do diabo ir lá de noite e puxar o dedão dele. Quando eu era criança, eu me cobria na casa dos meus pais e não deixava nada de fora. Eu enrolava a coberta no pé, porque nem o dedo podia ficar de fora, dava a impressão de que... Ignorância, né? Amém, irmão? Vamos buscar o Senhor. Nós não podemos escapar dessas coisas se não vigiarmos em todo o tempo orando. Amém, queridos? Orando, buscando ao Senhor. Busca ao Senhor, ora ao Senhor. O Senhor está me mostrando alguém que vive, até por conta do seu trabalho,
um tempo considerável no carro, diariamente. Alguém aqui entre nós. O Senhor está dizendo, esse é o nosso jardim de comunhão. Faça do seu carro esse lugar. Fala com Deus. Não é em Jerusalém, não é um monte. Nós fomos feitos a casa de Deus, aleluia. O templo, Deus habita em cada um de nós, Ele facilitou as coisas. Onde estivermos, podemos falar, orar. Então Deus está falando para alguém, eu não sei quem é aqui, que investe um bom tempo, tem de investir no seu trabalho, no seu carro. Deus vai encher seu carro da glória dEle, aleluia. A partir de amanhã, coisas novas já vão acontecer dentro daquele carro, aleluia. O fogo, mas do Espírito Santo, vai pegar naquele carro. Vamos avançar aqui, para a gente não ir até as 11. Filipenses 4, 6 e 7. Tem um texto interessante, onde ele diz assim, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Jesus. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes, os vossos pensamentos, em Cristo Jesus. Irmãos, quando nós nos dedicamos à oração, quando a gente ora, a gente fala com Deus, nós somos recompensados com paz. Antes de sairmos de casa, nós cantamos um pedacinho de uma música do Asaf, que 31 anos atrás, quando nós começamos o vínculo, inclusive tive a oportunidade de gravar com ele essa música, né? Eu tenho paz, a paz que o mundo não pode me dar. Eu tenho paz, herança de Deus para mim. Eu vivo em paz, mesmo entre lutas e tribulações. Eu vivo em paz, herança de Deus para mim. Nós vivemos um tempo de ansiedade, mal do século, ansiedade, depressão, doenças não apenas no corpo, mas na alma. Irmãos, o Senhor nos deu um recurso que manifesta uma paz sobrenatural no nosso coração. A gente nem combinou, alguém falou aqui, acho que foi o Regis, sobre paz, que é descanso. Deus tem descanso para nós, amém, querido? Diga para quem está do seu lado, há descanso em Deus para nós. Mas tem que orar, diga para o seu irmão, mas tem que orar. Tem que orar. Louvado seja Deus. Algumas famílias aqui entre nós precisam voltar. Reunir seu cônjuge, seus filhos. Sem pressão, sem violência. Convida, chama. Carinhosamente, amorosamente. E põe a sua família no altar do Senhor. É inadmissível uma família que não busque a Deus. Uma família de discípulo que não tenha a experiência de se reunir para orar, para buscar ao Senhor. Nem combinamos, Luiz orou por isso hoje à noite. Isso ajusta a nossa vida, corrige detalhes,
Abre, como nós falamos, o céu sobre a nossa casa. Traz soluções de desafios, de problemas, de dificuldades que temos na nossa caminhada. Estava conversando com os irmãos da Praia Grande, não quero expor nada, mas é impossível não lembrar de quando reuníamos nossa família para orar pelos casamentos dos nossos filhos. Sim, filho. Perdão, irmãos, estava ali quietinho, mas meu pai começou a falar desse assunto e o Senhor pediu para eu trazer um testemunho rápido. Deus está querendo falar com uma pessoa aqui. Não sei quantos sabem da história, mas desde os 11 anos de idade eu vivi uma vida dupla, metade discípulo e metade mundo. E em 2016 o Senhor começou a fazer uma obra absurda na minha vida para me tirar de toda a lama que eu tinha me colocado. E um dos pontos mais importantes e que começaram a estabelecer as estacas daquilo que o Senhor estava trazendo como uma nova vida para mim foi estou lembrando aqui, as tardes que a gente sentava como família. Na época eu não trabalhava ainda, Bianca também não trabalhava. E nós sentávamos na sala, às vezes deitávamos e orávamos como família. Sem nenhuma religiosidade, sem nenhuma conotação de reunião, né, pai? Mas rasgando o coração diante do Senhor, e aquilo foi aos poucos. Eu que era uma pessoa que não tinha mais a dinâmica de orar frequentemente, estava voltando para o Senhor, aquilo foi enchendo meu coração, foi renovando o meu espírito, foi me dando palavra, foi enchendo a minha vida e o meu coração da palavra do Senhor. Como meu pai está compartilhando aqui hoje, foi abrindo os céus para mim. E mediante a essa ação, em família, o Senhor trouxe muitas respostas. Trouxe muita restauração, trouxe muito choro. O Senhor está me lembrando de uma tarde onde a gente não estava esperando, mas Ele trouxe algumas revelações sobre a minha infância que eu nem sabia. E minha mãe começou a pedir perdão por algumas coisas. Eu comecei a lembrar de coisas de quando eu tinha 5, 6 anos de idade, comecei a pedir perdão para os meus pais. O Senhor está falando com alguém aqui, acho que é alguma família. As respostas que vocês estão procurando estão no Senhor. Às vezes você, como pai, quer, na tua força, nas tuas palavras, convencer o teu filho do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes você, como filho, quer tentar fazer isso sozinho. Mas vocês estão perdendo a riqueza que é fazer isso em família. O Senhor vai trazer grandes experiências para vocês nesse tempo. Profetizo em nome de Jesus. Céus abertos. Profetizo toda a revelação do Espírito Santo. Que o Senhor se derrame sobre a vida da igreja em nome de Jesus. Com simplicidade, com amor, mas com graça e poder. Em nome de Jesus. Deus está tocando em algumas famílias aqui. O amor de Deus é certo sobre você. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua casa, meu irmão. Reúne a sua família. Se não consegue reunir todos os que estão disponíveis, mas não deixa o fogo apagar. Persevera. Ora, clama. Não fique ansioso, não fique inquieto. Não fique preocupado. Há cuidados, como o Eric falou, com
os filhos, cuidado às vezes com o cônjuge, cuidados na perspectiva profissional, do presente, do futuro. Deus tem resposta e tem paz para todos. A paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar seu coração. Deus tem essa recompensa para você. Qualquer pessoa que vá à presença do Senhor não vai voltar frustrado. O Senhor tem uma palavra para uma irmã aqui que chora pelo seu marido. O Senhor diz: as minhas mãos não estão encolhidas, os meus ouvidos não estão fechados, eu continuo poderoso para salvar, diz o Senhor. Recebe paz em teu coração, pois eu já estou trabalhando, diz o Senhor. Eu trabalho por aqueles que esperam, que aguardam em mim, que buscam em mim a solução. Recebe paz agora no teu coração e esperança, a esperança que não será frustrada. Você não será envergonhada, diz o Senhor. No devido tempo e da sua forma maravilhosa e esplêndida, Deus vai realizar. Continua buscando, continua orando, continua clamando. Deus vai realizar milagres, prodígios e sinais. Nós conseguimos isso pela oração, e o primeiro milagre é a paz que vem no nosso coração, porque não é a nossa ansiedade que produz nada. Por mais ansioso que estivermos, Jesus ensinou que não podemos acrescentar um côvado, 1 centímetro, dimensão nenhuma na nossa vida, não podemos mudar nada. Se buscamos ao Senhor, buscamos aquele que pode mudar todas as coisas. E a primeira coisa que acontece é a mudança daquele coração ansioso, preocupado, por um coração confiante, de paz, aleluia, de alguém que tem de fato o céu aberto e consegue enxergar pela fé Deus assentado no trono. Jesus, o intercessor, que vive para interceder por nós, à direita do Pai, clamando por você. E o Espírito Santo que habita dentro de você, que nos assiste na nossa fraqueza. Eu não sei orar. Romanos 8, 26. O Espírito Santo ora por nós, intercede por nós. Nós nem sabemos orar como convém. Deus é tão maravilhoso que não está preocupado com o que nós vamos falar. Ele apenas nos quer perto. E aí, se fala certo, não fala, Ele entende, compreende e ainda nos ajuda pelo Espírito Santo. Declaramos esse espírito de súplica, de oração sobre a igreja em nome do Senhor Jesus. Vamos correr aqui. Louvado seja Deus, paz. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e ainda no capítulo 11, verso 4, 22, 40, 46, no 22 ali são os últimos momentos da vida de Jesus, onde ele, prestes a entregar sua vida por nós, ele foi orar, estava para enfrentar a cruz, imagina. E não, irmãos, presta atenção, quando você não sabe de algo ruim que vai acontecer, você não sofre. Agora você tenta imaginar, Jesus sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Pontuou para os discípulos, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, que vão escarnecer dele, cuspir, esbofetear, açoitar. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Então, quando tu sabe... E aí, antes de enfrentar a cruz, sabendo exatamente que era chegada a sua hora, foi como de costume, para o lugar onde ele frequentemente ia com seus discípulos, e foi orar, foi falar com o Pai. É incrível, a vida de Jesus é incrível. Por isso que Deus quer que eu e você sejamos semelhantes a Ele. E os discípulos não aguentaram um tirão. Dormiram. Daqui um pouco só está Jesus orando e os caras dormindo, né? Jesus, por 2 vezes, se não me falha a memória, fala algo interessante para eles. Diz assim, olha, orai para que não entreis em tentação.
No capítulo 11, que já é outro ensino de Jesus sobre oração, ele diz, orai, está ensinando os discípulos a orar, aquela oração do Pai Nosso, e diz, não nos deixes cair em tentação, né, para não cair. E aí, 22, entrar em tentação. O que é tentação? É a sugestão do inimigo para a gente fazer coisa errada. Só as coisas cabeludas são erradas? Não. Pecado significa desvio. Já falamos hoje que focar demais nas coisas, nos cuidados dessa vida é pecado, porque desvia, é um desvio, é perder o rumo. E Jesus está dizendo, orem para que vocês não entrem, não caiam em tentação. Irmãos, nós seremos tentados continuamente, diariamente. Como nos livrar? Orando, buscando, falando com Deus. Os dias do tentador estão contados. E ele sabe qual é o fim dele. Será amarrado e lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Satanás será lançado nesse lugar. Os dias estão contados. Ele também sabe, né, o que vai enfrentar. Mas por enquanto, ele ainda continua sugerindo uma coisinha para um, sugerindo outra coisinha para outro. Você percebe? Quem não ora não percebe. Cai como, perdão, não vou usar esse termo não, mas cai nas tentações direto, porque não discerne, não percebe. Nós não temos essa capacidade em nós mesmos. Fomos criados para depender de Deus. É Deus que nos ajuda. Eric falou que é o Espírito Santo que nos convence, que nos mostra, que nos fala. Isso é perigoso. Sai daí. Para. Onde a gente consegue essa sensibilidade? Na oração, irmãos. Falando com Deus, que vai nos tornando cada vez mais sensíveis, que vai falando claramente no nosso coração. Tem coisas que às vezes a gente não consegue entender, não conseguimos discernir. A Bíblia fala sobre as astutas ciladas do diabo. Nós não somos tão bons assim como a gente pensa. Nós dependemos de Deus. Na autoridade do nome de Jesus, com as ferramentas, a armadura que Deus nos deu, que nós vencemos. Com a palavra do Senhor, com a intimidade com o Senhor. Não há glória em nós. Nós precisamos de Deus para não entrarmos em tentação. Olhem bem para cá, nós não somos melhores do que aqueles que já caíram, do que aqueles que já se desviaram, do que aqueles que já retrocederam. Não se glorie. Quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Pelo contrário, o Senhor amorosamente está nos dizendo, ora, para que você não entre em tentação. Esteja atento, esteja em comunhão. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Deus vai nos guardar em nome do Senhor Jesus. Vai proteger a nossa vida por misericórdia e graça. Tem mais duas aqui. Falo as duas ou uma só? Isso porque eu já esqueci uma que ficou lá atrás, mas não vou voltar não. Não, vou falar só a última. Pronto. Lucas 22, 44. Vou terminar que já está tarde. Jesus está naquele contexto lá dos últimos momentos com seus discípulos. E a palavra diz que ele, posto em agonia, orava mais intensamente. E tão intensamente que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo pelo chão. Então nós vamos encerrar essa 22:44, Lucas 22:44. Vamos encerrar então essa palavra aqui com o entendimento do Espírito de que a oração, ela gera mais oração. Quando nós oramos, nós lançamos uma semente poderosa
no solo do reino de Deus, cujo fruto é mais oração. Jesus, posto em agonia, orava mais. É impressionante. Ele é maravilhoso. Mais intensamente. Eu quero isso para a minha vida. Quantos desejam isso? Aleluia. A oração gera oração. Você vai... Como é que a gente pode dizer? Você vai se identificando com aquele caminho, com aquele ambiente. Tem uma música que os irmãos lançaram aí, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Interessante, né? E é uma realidade. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Davi dizia, na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Você prova, você fala com Deus, vive com Deus. Começa a acontecer uma coisa sobrenatural e impressionante. Você não consegue mais ficar um dia sem buscar o Senhor. Tem pessoas que conseguem viver, mas fica tranquilo, Deus vai corrigir isso em você. Porque você vai percorrer esse caminho em nome do Senhor Jesus e você vai se identificar. Vai gerar no bom sentido, uma dependência. Uma dependência de Deus. A oração é uma semente que nós lançamos, que vai retornar em mais oração, vai produzir fruto de mais oração. Tem muitas outras coisas que poderíamos trazer aqui, mas eu creio que é suficiente para que nós possamos, então, abraçar 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar, porque sabemos que nós vamos ganhar muito, amém? Através da oração. Quero pedir para você orar com a pessoa que está do seu lado agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.